One Story, 58. Jeremias, parte 1. Eles abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Jeremias, capítulos 1 a 39. O livro de Jeremias, o segundo dos profetas maiores, é o segundo maior em número de capítulos, e o mais extenso em comprimento total. Assim como Isaías, Jeremias não é fácil de entender à primeira vista. Mas quando seguimos o fluxo da One Story, vendo o que Deus quer dizer, no fim das contas, sobre repreensão, o seu plano soberano de salvação, finalmente, a vinda do Messias, Jesus Cristo, não é tão difícil. Na verdade, se entendermos os livros proféticos como um ciclo de Deus repreendendo os pecados do seu povo, anunciando o juízo, chamando ao arrependimento e depois proclamando a salvação e a paz, veremos que é semelhante ao padrão que já vimos no tempo dos juízes: pecado, juízo, sofrimento, arrependimento, salvação, paz, e depois, novamente, pecado. Porém, nos livros proféticos, esse ciclo não é linear. Ele se sobrepõe e se repete em diferentes ordens. Em outras palavras, mesmo antes do povo se arrepender, Deus já declara o seu plano de salvação. Depois, ele volta a repreender o pecado deles e proclamar o juízo. E então, novamente, fala da obra de salvação que ele mesmo realizará, incluindo a vinda do Messias. Esse padrão não é estritamente cronológico, mas temático. Proporcionalmente, grande parte do conteúdo fala sobre repreensão e juízo, destacando a justiça de Deus. Mas dentro disso, também encontramos cenas de arrependimento, vislumbres da compaixão de Deus e, acima de tudo, proclamações sobre quem Deus é, o seu caráter e o seu plano de salvação, que ele mesmo cumprirá. Esses dois fios condutores, a repreensão e a justiça de Deus, e o seu amor inabalável e graça salvadora, são os pilares centrais dos livros proféticos. Portanto, mesmo que a ordem pareça confusa às vezes, o que importa é não perdermos as mensagens ligadas a esses temas. E então, por que Deus apresentaria os livros proféticos dessa maneira? Primeiro, para mostrar que o objetivo final de Deus não é o juízo. Embora a justiça exija que o juízo venha, e sim, o juízo traz destruição. Essa destruição não é o fim. Ela se torna o solo para a restauração de Deus. Assim, mesmo quando o juízo está próximo, Deus insiste em chamar o seu povo ao arrependimento e oferece a esperança da salvação. Segundo, para mostrar que o povo de Deus não tem capacidade de verdadeiramente voltar para ele por conta própria. Embora Deus os chame ao arrependimento, e às vezes eles pareçam se arrepender, não há mudança duradoura. O pecado continua, e as consequências só pioram. É por isso que a única solução verdadeira precisa vir do próprio Deus, aquele que é justo. Deus aponta o pecado e declara a sua penalidade, mas como seu povo não pode mudar por si mesmo, ele promete que ele mesmo será a fonte da salvação. É por isso que o ciclo se repete de novo e de novo. E esse caminho, o único caminho, a verdade e a vida, será cumprido por meio do Messias, Jesus Cristo. Assim, nos livros proféticos, vemos um ritmo repetitivo. Com base nos pecados passados, Deus declara o juízo no presente, e então anuncia a salvação futura. Especialmente em Jeremias, embora Deus declare que o seu povo cairá diante da Babilônia, essa destruição não é o fim. Torna-se a porta para uma nova vida no reino de Deus. Contexto histórico do livro de Jeremias. O livro começa identificando seu contexto histórico. A palavra do Senhor veio a Jeremias no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Jeremias começou a receber a palavra de Deus no 13º ano do reinado do rei Josias. Josias tornou-se rei aos 8 anos de idade e reinou por 31 anos. No 8º ano do seu reinado, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado, e no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, postes de Azerá e ídolos. Sob sua liderança, os altares a Baal foram derrubados,
As imagens do sol foram destruídas, e os ídolos entalhados e fundidos foram reduzidos a pó e espalhados sobre os túmulos daqueles que haviam lhes oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os altares e purificou a terra. Essa reforma alcançou até a cidade de Manassés, Efraim, Simeão e tão longe quanto Naftali. No 18º ano do seu reinado, enquanto reparava o templo, o livro da lei foi encontrado. Quando Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Por meio da profetisa Uda, Deus falou: Assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas neste livro, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira. A minha ira se derramará sobre este lugar e não será apagada. Em outras palavras, o juízo de Deus já havia começado. No entanto, mesmo após este aviso, Josias realizou a reforma mais fiel que pôde. Mas nem todo Israel se arrependeu, e nem o rei, nem o povo permaneceram fiéis a Deus depois das reformas. Como já vimos em Isaías, a salvação de Deus não viria por meio de todo o povo, mas por meio de um remanescente fiel. Após a morte de Josias, seus filhos e netos continuaram a governar Judá até a queda final. Josias teve 4 filhos, Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Jeoacás. Eles reinaram sobre Judá nos anos finais que levaram ao exílio babilônico. Parece que Joanã, um dos filhos de Josias, morreu cedo e não chegou a subir ao trono. O ministério profético de Jeremias começou no 13º ano do reinado do rei Josias. Após a morte de Josias, o povo colocou no trono seu 4º filho, Jeoacás, também conhecido como Salom. Jeoacás reinou apenas 3 meses, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, antes que o faraó Neco, do Egito, o depusesse e o levasse para o Egito, onde morreu em cativeiro. Então, o faraó Neco colocou no trono o 2º filho de Josias, Eliaquim, mudando seu nome para Jeoaquim. Jeoaquim reinou sobre Judá por 11 anos, praticando idolatria e perseguindo os profetas. Ele executou o profeta Urias, que havia fugido para o Egito, e queimou um rolo que continha a palavra de Deus. Jeoaquim impôs pesados impostos ao povo para pagar tributo ao Egito e construiu palácios luxuosos. Inicialmente vassalo do Egito, mais tarde se tornou submisso à Babilônia, mas rebelou-se após 3 anos, levando Nabucodonosor a atacá-lo. Jeoaquim foi preso com correntes para ser levado à Babilônia, e os utensílios do templo também foram levados. Jeoaquim foi sucedido por seu filho Joaquim, também chamado de Jecônias ou Conias, que se tornou rei aos 18 anos e reinou por 3 meses. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nabucodonosor capturou Joaquim, junto com sua família, oficiais e trabalhadores especializados, levando-os para o exílio na Babilônia. O profeta Ezequiel estava entre os exilados. Os tesouros do templo e as riquezas reais também foram levados. Joaquim permaneceu no cativeiro babilônico por 37 anos antes de ser libertado. Após o exílio de Joaquim, Nabucodonosor nomeou Zedequias, o 3º filho de Josias, como rei. Zedequias reinou por 11 anos, mas não deu ouvidos ao Senhor, nem ao profeta Jeremias. Ele buscou aliança com o Egito, desafiando a Babilônia. Como resultado, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, capturou Zedequias, matou seus filhos diante de seus olhos, cegou-o e o levou acorrentado para a Babilônia. Os babilônios destruíram o templo, os muros da cidade e os palácios, e levaram muitos ao exílio. Jerusalém e Judá ficaram desoladas por 70 anos, até que o rei Ciro, da Pérsia, permitiu o retorno dos exilados. Apesar das repetidas advertências de Jeremias para que se rendessem à Babilônia e não confiassem no Egito, Zedequias e o povo se recusaram. Continuaram na idolatria, profanaram o templo e zombaram dos profetas de Deus, o que levou à sua ruína. Assim, Judá passou por 3 deportações para a Babilônia, a primeira durante o reinado de Jeoaquim, a segunda sob Joaquim e a terceira com a queda de Zedequias. Agora, vamos nos aprofundar no livro de Jeremias. Qual foi o pecado do povo de Deus? No livro de Jeremias, Deus primeiro aponta os pecados do seu povo. Eles não conheciam a Deus.
Eram sábios para fazer o mal, mas ignorantes para fazer o bem. Não reconheciam a Deus. Confiavam no homem e se apoiavam na força humana, e seus corações se afastaram de Deus. Não ouviam a palavra de Deus. Não conheciam a lei de Deus. Rejeitaram a lei de Deus e não obedeceram à sua voz. Abandonaram a lei de Deus e recusaram-se a segui-la. Não praticavam a lei de Deus. Não guardaram a lei e os estatutos de Deus. Não temiam a Deus. Nem sequer diziam: temamos ao Senhor, nosso Deus. Esqueceram-se de Deus. Abandonaram o Senhor. Não buscavam a Deus. Traíram a Deus. Não praticavam a justiça, nem buscavam a verdade. Em vez disso, adoravam outros deuses. Os profetas falavam mentiras. Os sacerdotes governavam por sua própria autoridade. E o povo gostava disso. Tanto profetas como os sacerdotes eram corruptos. Cometiam coisas detestáveis sem sentir vergonha. Sempre se desviavam de Deus. Apegavam-se à mentira e recusavam-se a voltar para ele. Chegaram a dizer: seguiremos os nossos próprios planos. Cada um de nós agirá segundo a teimosia do seu coração mau. Seus corações não eram circuncidados. O julgamento de Deus sobre os pecados do seu povo. Deus declara o seu julgamento sobre os pecados do seu povo. Ele punirá toda forma de mal. Ele julgará. Ele os humilhará com castigo e não lhes mostrará mais graça. Voltará o seu rosto contra eles, não para abençoá-los, mas para trazer desastre. Traz calamidade. Enviará serpentes e víboras que não podem ser encantadas. Fará com que comam absinto amargo e bebam água envenenada. Perecerão pela espada, pela fome e pela peste. Os falsos profetas morrerão pela espada e pela fome. Deus trará castigo por meio da espada que mata, dos cães que despedaçam, das aves do céu e das feras da terra que devoram e destroem. Ele os espalhará entre muitas nações. Deus declara que esses desastres vieram sobre eles por causa da rebelião e desobediência à sua lei, aos seus estatutos e a todas as palavras que ele havia falado. Diz que os rejeitou. No início, disse que a terra ficaria desolada, mas não completamente destruída. Mas depois disse: eu vos esquecerei completamente. Eu vos expulsarei da minha presença e trarei sobre vós vergonha eterna, uma vergonha que nunca será esquecida. Ele diz: não terei compaixão, nem amor, nem misericórdia. Eu os destruirei. Eu te castigarei com justiça e não te deixarei impune. Acabarei com eles. Deus os espalhará e enviará a espada contra eles até que sejam destruídos. Estendeu a sua mão para destruí-los porque está cansado de se arrepender. Mesmo que clamem a ele, não os ouvirá. Deus continua dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam o meu rebanho. Eu estou contra os profetas que roubam as minhas palavras e desviam o meu povo. Eu os ferirei. Ele fará com que a cidade de Judá fiquem vazias de habitantes, transformando-as em ruínas desoladas. Toda a terra se tornará um deserto, motivo de horror. E essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Eu vos espalharei entre todas as nações da terra. Deus continua a dizer: voltem para mim. E mais uma vez, Deus chama o seu povo para voltar a ele. Vez após vez, de forma persistente e paciente, Deus enviou seus servos, os profetas, ao seu povo. Mas eles não quiseram ouvir. Mesmo assim, Deus continua falando. E ele declara isto: que ele é o único Deus verdadeiro. Ele diz: eu sou o Deus verdadeiro. O meu nome é Senhor dos Exércitos. E eu lhes mostrarei a minha mão e o meu poder. E saberão que o meu nome é Senhor. Deus é aquele que estabeleceu os limites do mar. Ele deu o sol para iluminar o dia, e designou a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Ele agita o mar, de modo que as suas ondas rugem. E ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Ele é aquele que cumpre a sua palavra, aquele que cria e realiza o que disse. Ele é aquele que fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu entendimento. Esse Deus Todo-Poderoso era o esposo deles. Ele era o pai deles. E Deus diz: eu me lembro da devoção da sua juventude, de como,
Sendo noiva, você me amava. Ele diz: volte, ó Israel, infiel. Voltem, filhos infiéis. Se você voltar, ó Israel, volte para mim. Afastem-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Meu povo, saiam do meio deles. Fujam da ira ardente do Senhor. Escutem a minha voz. Corrijam os seus caminhos e as suas obras e obedeçam à voz do Senhor, seu Deus. Ele diz: clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e ocultas que você não conhece. Aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança está em Ele. Reconheça a sua culpa. Lave a maldade do seu coração e seja salvo. Circuncidem-se para o Senhor. Tirem o prepúcio do seu coração. Veja, nem mesmo os escritos dos livros históricos e dos livros poéticos, nem mesmo os evangelhos, nenhum deles, sozinho, pode expressar plenamente todo o fluxo das Escrituras. Isaías e Jeremias podem ter os maiores capítulos e o maior comprimento, mas, através da sequência dos livros proféticos, o Messias vindouro, Jesus Cristo, será revelado de forma mais específica e ainda mais detalhada. E agora, a história de Jeremias, proclamando juízo e salvação, e a história de Jesus Cristo, tornando-se cada vez mais clara, continua.